Já já tem entrevista aqui. Antes vamos ao Rio de Janeiro. O Daniel Henrique fala da inflação. Fala, Daniel. O país fecha a inflação acumulada no ano de 2025 em 4,26%, dentro do intervalo de tolerância da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, de 4,5%. De acordo com os dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira, o índice de preços ao consumidor amplo no mês de dezembro teve alta de 0,33%. 8 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta no mês, com a maior variação e impacto em transportes, de 0,74%. A principal influência ficou por conta do aumento nos preços do transporte por aplicativo, de 13,79%. A exceção às altas ficou o grupo de habitação, com queda de 0,33%. 13h35, vamos falar sobre a inflação brasileira e as perspectivas para a economia neste ano de 2026, e por isso estamos aqui com o Matheus Peçanha, que é economista do IBRE, da FGV. Tudo bem, Matheus? Como vai? Boa tarde. Boa tarde, prazer enorme estar aqui falando para essa audiência tão qualificada da Bandeirantes. Valeu, prazer é nosso. Ô Matheus, eu ouvi ao longo de todo o ano, e foram vários economistas com os quais eu conversei, e sempre havia uma projeção, e aí não a palavra dos economistas, mas do mercado, porque saem os boletins, tudo mais, tal, uma preocupação extrema com a inflação brasileira, com o mercado externo também, e a perspectiva de que o ano poderia não terminar bem, e por isso a taxa de juros foi colocada num patamar tão alto como nós vivenciamos ao longo de 2025. O que aconteceu de diferente para a inflação terminar dentro da meta, hein, Matheus? Então, a gente teve... o final da sua fala dá uma boa dica, né? Porque você mostrou aí os juros permaneceu num patamar muito alto por muito tempo, né? Isso certamente ajuda a inflação a dar uma controlada. Mas realmente, como você disse, né? Estava todo mundo preocupado com a inflação, inclusive o Banco Central, né? Então, isso ajudou, sim, com certeza. Mas a gente teve também muita ajuda do arrefecimento de várias pressões que geraram uma inflação alta aí nos últimos 4 anos, né? Desde a pandemia, que a gente teve um grande desarranjo de cadeias produtivas, a gente teve vários impactos agrícolas nocivos, né? A gente teve laninha, El Niño, a gente teve tempestade solar, a gente teve um monte de coisa aí que bagunçou várias culturas, né, importantes, culturas com impactos em várias cadeias, por exemplo, soja, milho, café, que impacta, por exemplo, pecuária, né? E isso acaba gerando outros impactos em várias cadeias alimentares que geram preços de alimentos altos. A gente teve um grande problema de inflação de alimentos ali desde 2020 até 2023, mais ou menos, né? E desde esse ano, 2025 principalmente, mas já desde 2024, a gente teve esse rearranjo aí, a gente teve safras melhores que ajudaram a essa inflação de alimentos ficar bem mais controlada, né? Inclusive reduzir, né, devolver, ficar negativo em alguns itens, né? E isso era um grande calcanhar de Aquiles até para a política monetária, né? Porque como é que você vai controlar a inflação via juros se o teu problema é safra ruim, né? Você não pode mandar lá o Galípolo fazer chover, né? Literalmente. Mas aí a gente teve um pouco dessa sorte, né? A inflação de alimentos pesa muito no índice, então isso melhorou o índice de um modo geral. E o IGPM também dá uma outra dica, né? Se você olhar o IGPM, ele está negativo no acumulado em 12 meses, né? E isso leva a que os bens industriais também não tenham, via custo, né, essa pressão inflacionária. Porque o IGPM, ali, a boa parte dele é o índice para o produtor, né? Então, se o produtor está tendo um custo menor, ele vai repassar menos isso para o preço do produto final. Então, se você olha o IPCA ali em preços livres, ele foi uma bela notícia aí para esse ano. Tá bem controlado e com uma boa política monetária, boa no sentido de não arregar para a inflação, né? Muita gente já estava falando, a inflação já tá na meta, já está chegando na meta, então a gente já pode reduzir os juros, mas o Banco Central permaneceu firme ali naquela política hawkish que a gente fala, né? Agora, no último comunicado, que já deu a ensejar que deve começar a diminuir a taxa nas próximas reuniões, mas justamente porque
deu uma segurada e conseguiu ali manter assim a inflação ali dentro do range da meta, pelo menos, né? Ô Matheus, outra perspectiva preocupante era quando saíam os números do mercado de trabalho, falava assim, ó, isso lá para maio, tá vindo um número recorde. Aí falou assim, ó, mas não vai segurar, porque o segundo semestre vai ser mais complicado. E o mercado de trabalho continuou quente. E aí, aquele ciclo virtuoso, que é emprego, renda, né, e inflação controlada, acabou se configurando. Esse alicerce, porque a gente tá com recorde de pessoas empregadas e teve ganho de renda, é outro dado importante. Esse alicerce é positivo para 2020, efetivamente positivo para o que vai acontecer em 2026? É positivo pensando ali na questão do tecido social, né? Mas em economia sempre é assim, né? Você nunca pode ficar muito feliz com todas as notícias, porque justamente a gente tem Caged aí na máxima histórica, a gente tem a taxa de desocupação, né? A taxa de desemprego do IBGE na mínima histórica, e isso quer dizer que está todo mundo muito bem empregado, né? Pouquíssima gente desempregada, e a renda está melhorando, a renda real aumentou, né? Então, tudo muito bem, obrigado, né? Só que isso gera pressão inflacionária via demanda, né? Então, boa parte de por que o Banco Central está tentando segurar juros é também isso, né? Você tem... Isso é uma ótima notícia, claro, para as famílias que estão tendo aumento de renda, que estão podendo aumentar ali a sua gama de consumo, mas isso acende um alerta amarelo, vamos dizer assim, ali no longo prazo, porque isso pode gerar uma inflação via demanda, né? Então, tudo que a gente lutou para conquistar ali via controle da inflação, pode, nesse ano de 2026, que ainda é ano eleitoral, ainda entra mais risco nisso, né? A gente tende a ter um fiscal mais descontrolado no ano eleitoral, mais incertezas no ano eleitoral. Então, tudo isso é pressão inflacionária, né? Então, a gente diz que controle inflacionário é igual um gordinho que nem eu querendo emagrecer. Você emagrece, se você luta para emagrecer, mas você pode ganhar o peso tudo de novo em pouco tempo, né? Pode acontecer justamente isso. O Matheus está conversando com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. A gente está conversando com o Matheus Peçanha, que é economista do IBRE da FGV. O Matheus, mas é o seguinte, você tinha falado agora há pouco que, lembrando da ata do Copom, que tem um indicativo aí que esses caras vão começar a afrouxar um pouquinho. Mas do outro lado, nós acabamos de falar de algo que pode acelerar a demanda. Se eles disseram que vão dar uma baixada, o que a gente pode esperar? Algo bem lento e bem gradual aí na descendente. Sabe, uma reunião com baixando para 14,75, essas coisas assim, muito próximo daquilo que já estava, ou seja, uma descida bem gradual, bem lenta. Bem isso. Se for começar na próxima reunião, vai ser ali de 0,25 em 0,25. Vou tentar não ser muito técnico aqui, mas por que o Banco Central faz esse tipo de comunicado, né? Porque hoje em dia, política monetária é controlar expectativas, né? As expectativas guiam muito como vai ser a inflação no futuro. Se eu espero uma inflação alta daqui a pouco, eu me protejo subindo meu preço agora, né? Então, por isso que é importante controlar as expectativas de inflação. Então, quando o Banco Central faz esse tipo de comunicado, ele está mirando justamente nisso, porque ele está olhando a curva de juros, né? Que é os juros, quanto que os investidores estão querendo remuneração por sua poupança hoje, isso dá os juros de hoje, né? E quanto eles estão pensando em remunerar seu capital daqui a 5, 10 anos, que é o juro futuro, né? Que a gente fala. Então, eles estão tentando essa curva de juros, ela está ficando muito inclinada justamente porque as expectativas ainda estão deterioradas, né? A gente teve aquela incerteza quando trocou para o Galípolo, teve aquela incerteza que o governo agora que vai controlar a inflação do jeito que ele quiser, mas aí o Galípolo se mostrou surpreendentemente bem ortodoxo nesse sentido, né? Segurando ali bem a política monetária do mesmo jeito Rox. Então isso ajudou a baixar ali aquele juro futuro. Então, o Banco Central está tentando controlar essa expectativa para que esse juro lá na frente, o que os investidores esperam de remuneração do seu capital lá na frente, fica um pouco menor, para ele poder reduzir aqui na frente, entendeu? E isso acontece como? O Banco Central justamente pesquisa
isso via Focus, né, por exemplo. E se ele começar a perceber que o mercado está comprando isso, está comprando que a economia está bem, a política monetária está segurando bem essa inflação, aí ele vai começar a reduzir isso talvez com uma velocidade um pouco maior. Mas com certeza vão pisar muito em ovos e ali não espere mais do que 0,25 de queda na próxima reunião. Ô Matheus, o mercado financeiro, de uma forma geral, sai meio queimado de 2025 com os eventos, investigação da polícia, colocando fintechs vinculadas com o crime organizado e com o caso Master. Foi um ano em que houve um carimbo em cima do setor financeiro que o setor não esperava que acontecesse e que traz uma mancha para esse segmento da sociedade? Com certeza, né? Eu não sou muito estudioso dessa área, mas com certeza assim, a gente já tem classicamente, né, um grande discurso aí de luta de classes entre essa classe financista e a classe operária, vamos dizer assim, né? E isso com certeza ajuda a insuflar esses ânimos. Certamente a gente vai ver ano eleitoral esse ano, né? A gente vai ver isso sendo usado eleitoralmente também. Então com certeza isso queima muito esse filme, né? Do mercado financeiro, entre aspas, assim, de modo geral, né? E a gente vai ver desdobramentos disso em outros setores reais da economia, com certeza. Ô Matheus, uma preocupação com os juros lá em cima é a dívida pública, né? A gente, como você disse, deve ser um ano em que o descontrole é maior. Os anos pares são anos de descontrole, né? O pessoal gasta a beça porque quer se reeleger, ou quer eleger aliados e tudo mais tal. O Banco Central vai estar muito atento a isso, já que, é claro, a dívida pública é um problema de governos, né? E que sempre está lá nas análises financeiras se vale ou não a pena investir, é o tamanho da dívida pública e de que tamanho ela cresce. E o juro alto faz com que a dívida seja multiplicada. Como resolver essa equação num ano como esse, hein, ô Matheus? Com certeza, é muito difícil, né? Eu não sei quem falou isso, mas que o banqueiro central ele é a profissão mais ingrata aí do mundo, né? Porque ele é o cara chato do rolê, né? E você tem aí obviamente que o setor fiscal, a política, né? A parte fiscal em si, né? Você vai querer gastar para se reeleger e tal, mas aí, enfim, você no fundo está fazendo ali uma prestação de serviço público para a população, e a gente coloca um pouco de aspas aí, né? A gente vai até a página 2 aí, onde der, né? Mas fica justamente esse trabalho de segurar o impacto inflacionário disso para a política monetária, né? E aí a gente entra justamente no que você falou, que essa é um caso aí de dominância fiscal que a gente fala, né? Que justamente o governo vai querer gastar muito, vai querer gastar sem controle. Isso vai gerar pressão inflacionária. Vai gerar mudança nas expectativas também, como eu falei, é muito importante para controlar a inflação. O Banco Central só vai ter um instrumento para controlar isso, que é mexendo no juro. E esse juro, claro, é o juro que o próprio governo paga a sua dívida baseada nesse juro, né? Então vai aumentar sim o déficit por causa da política monetária mais restritiva, mas é aquele remédio amargo que o Banco Central tem que tomar. E, como eu falei, ele tem que ser aquele amigo chato ali que fala, você não pode sair quebrando aqui todas suas coisas, vamos organizar essa brincadeira de modo sério, né? Vamos fazer aqui, tudo bem que você queira gastar para gerar serviços públicos para a população, mas se você gerar aumento de preços, todo bem que você está fazendo para a população vai ser carcomido do outro lado, porque esse cara vai ter que gastar o dobro do que estava gastando para comprar arroz e feijão, entendeu? Então, o Banco Central tem que tomar essa rédea e isso acaba gerando mais déficit para o governo, isso acaba virando uma bola de neve. A dominância fiscal é justamente isso, né? A política monetária está dominada por ter que apagar esse incêndio fiscal. Mas, infelizmente, eu acho que eu não vejo solução para esse problema brasileiro, nem no curto, nem no longo prazo, né, infelizmente. Ô Matheus, você estava no começo do ano entre aqueles que acreditavam na inflação dentro da meta ou não? Sim, eu estava. Justamente por estar vendo o que estava mais pesando ali, inflação de alimentos, itens de
itens industriais também que reagem a inflação do produtor, né? A gente estava vendo todos esses indicadores arrefecendo, né? Então, até em setembro, se não me engano, até um pouco antes, né? Que a inflação já estava dando todos esses indícios de um bom arrefecimento, né? Que aí já tinha mudado um pouco, o pessoal já estava um pouco, a maioria já estava mais otimista, a gente até segurou um pouco esse otimismo, né? Falou que, calma lá, que ainda tem algumas pressões, mas sim, a gente tinha essa justamente por essas pressões estarem arrefecendo, de que essa inflação devia ali, a gente sabia que não ia ficar muito perto do centro da meta, mais ali para o teto, né? Mas sim, uma expectativa de que ficasse dentro do range. Ô, Matheus, antes da gente encerrar, eu tenho 2 perguntas para fazer para você. São 3, na verdade. Essa estante atrás aí é sua ou não? Dos livros? É minha, é real, não é IA, não. É real? E você tem uma coleção de Bridgerton ali, é verdade? Isso aqui, sim. Ah, tá. Porque a Clara Viterbo, que tá aqui com a gente, ela olhou e falou assim, aquilo é Bridgerton. E ela é uma fã da série, então ela falou, aquilo é uma coleção completa. E... Eu comprei o box na Bienal, na última Bienal. Ah, perfeito. Muito bem. E bem baratinho. E do seu lado direito, para quem nos acompanha em vídeo, o Matheus está falando... É sua casa aí, Matheus? De onde você fala? Sim, minha casa. Sim. É um bebê que está do seu lado aí, Matheus? É só o cercadinho. Cercadinho. Mas tem bebê na casa, né? Tem sim. Tem 1 ano. Ah, 1 aninho. Tá bom. Como é que chama? Apolo. Apolo. Um abraço para Apolo. E que o Apolo entre, quando tiver mais adulto, num país com pouca inflação, com um Banco Central com taxas de juros bem baixinhas, e que a gente possa conversar aqui só sobre virtudes e não sobre problemas, não eu, né? Quando a Clara for fazer entrevista aqui e tudo mais, com o Matheus. O Matheus já vai estar mais de cabelo branco porque ele é novinho ainda. Matheus, muitíssimo obrigado pela tua atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Eu que agradeço. Prazer enorme estar aqui. Valeu.